Um denunciante trouxe à tona que o ataque dos Estados Unidos contra as instalações nucleares do Irã causou pânico no alto comando do Partido Comunista Chinês, especialmente em Xi Jinping, o líder chinês. Segundo o delator, esse temor fez com que o PCC tomasse uma nova postura em suas mensagens diplomáticas durante o conflito entre Israel e o Irã, e até mesmo revisasse seus planos de ataque a Taiwan. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times, esse é o China em Foco, e no episódio de hoje nós vamos conferir o que esse delator trouxe à tona. Antes de nós seguirmos com o episódio de hoje, se você gosta de geopolítica e quer entender o que está acontecendo dentro da China e a relação da China com outros países, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e também de deixar a sua curtida. No episódio de hoje eu vou trazer aqui para vocês a delação de um denunciante com contatos dentro do Partido Comunista Chinês. Ele trouxe essas informações em uma entrevista com exclusividade para o Epoch Times em inglês e também em chinês. Se você ainda não conhece a nossa história, o Epoch Times foi fundado por dissidentes chineses que fugiram para os Estados Unidos. Por isso, a gente tem várias informações de dentro da China até hoje. Agora, primeiro eu quero explicar para vocês quem é esse denunciante. Esse denunciante é Yan Hongbin. Ele é um ex-professor de Direito da Universidade de Pequim e até hoje possui vários contatos de dentro do partido. Só que acontece que muitas dessas pessoas com quem ele tem contato são pessoas que se opõem à liderança de Xi Jinping. Por isso, nos últimos anos, Yan Hongbin tem ficado muito conhecido por trazer essas informações de dentro da China para o mundo ocidental. Agora, trazendo os detalhes sobre o que ele contou nessa entrevista para o Epoch Times, ele disse que após esses ataques que os Estados Unidos fizeram contra as instalações nucleares do Irã, a alta cúpula do Partido Comunista Chinês, especialmente Xi Jinping, entraram em pânico. E realmente essas foram as palavras que ele usou, entraram em pânico. Hongbin chegou a comentar também que essa fonte dele é uma fonte de alto escalão de dentro do Partido Comunista Chinês. Por isso ele realmente acredita que essas informações sejam verdadeiras. Mas então, qual foi a primeira reação do Partido Comunista Chinês após esses ataques? De acordo com essa fonte de Yan Hongbin, a primeira ação foi recalibrar as mensagens diplomáticas e propagandistas que eles estavam transmitindo durante todo esse conflito. Relembrando, no começo, a gente teve uma postura mais agressiva do Partido Comunista Chinês. Isso porque eles tinham realmente orientado que todas as autoridades chinesas elas começassem a realmente preparar uma campanha diplomática muito forte e agressiva contra Israel. Tanto que as primeiras instruções, de acordo com Yan Hongbin, era que os consulados e as embaixadas chinesas ao redor do mundo descrevessem a ação que Israel estava cometendo como um ato de agressão e mostrassem abertamente o seu apoio ao Irã. Agora, 36 horas depois desses ataques terem começado, tudo mudou. O Partido Comunista Chinês percebeu que eles precisariam mudar essa mensagem. E então eles começaram a falar sobre a necessidade de paz, pedindo que os dois lados tivessem mais moderação e também amenizando as críticas que eles estavam fazendo a Israel. Sobre a segunda reação do regime chinês após os ataques, de acordo com Hongbin, ela teria sido repensar toda a estratégia para atacar Taiwan. Nas últimas décadas, um dos principais objetivos do regime chinês tem sido anexar a ilha de Taiwan, à força se assim for necessário. Isso apesar, claro, de Taiwan ser um país independente, com a sua própria constituição e governo democraticamente eleito. Só que nos últimos tempos, realmente, o Partido Comunista Chinês tem focado muito nessa anexação, inclusive desenvolvendo rapidamente o seu setor militar para que eles consigam desempenhar esse ataque com sucesso. Eu quero passar com vocês por algumas outras informações que foram trazidas por Yan Hongbin, dessa vez descrevendo por que tudo isso causou grande preocupação e pânico no regime chinês, fazendo inclusive com que eles mudassem a sua postura e o seu planejamento. De acordo com essa fonte de Yan Hongbin, uma das questões que preocupou o regime chinês foram os avanços militares dos Estados Unidos e também de Israel. Isso porque a gente teve alguns aspectos realmente nesses ataques que chamaram a atenção. O primeiro deles foi que já no início desses ataques que Israel realizou contra o Irã, eles conseguiram desativar toda a estrutura deles de defesa aérea, fazendo com que as aeronaves israelenses pudessem sobrevoar nos céus do Irã livremente. Além disso, a gente teve uma coordenação estratégica muito grande entre Estados Unidos e Israel para que pessoas de dentro do governo, dos dois governos, não descobrissem que os Estados Unidos estavam planejando intervir diretamente no confronto.
Agora, sobre essa questão da intervenção direta dos Estados Unidos, o que preocupou o regime chinês foram as bombas utilizadas pelos Estados Unidos para atingir essa infraestrutura nuclear, principalmente a usina de Fordo, porque essa usina de Fordo eles possuem vários complexos subterrâneos e a instalação em geral é muito fortificada. Por isso, eles precisavam de uma bomba específica, que é a bomba antibunker que os Estados Unidos têm. Inclusive, foi por isso que Israel precisou recorrer à ajuda dos Estados Unidos para continuar com esses ataques. Claro, vale a pena destacar que até agora a gente não tem certeza sobre o grau de estragos que essas bombas conseguiram causar. Donald Trump diz que os estragos foram gigantes, no entanto, a inteligência dos Estados Unidos tem dito que, na verdade, isso poderia só ter atrasado o desenvolvimento nuclear do Irã em alguns meses. Mas a gente vai ter que esperar para realmente compreender o grau dessa destruição. De toda forma, eles conseguiram causar um certo nível de dano. Isso preocupou o regime chinês, porque eles têm alguns bunkers para abrigar os seus líderes militares no caso de um confronto. Um dos principais bunkers que o regime chinês tem atualmente fica próximo de Pequim, a capital chinesa. Só que, no entanto, no início deste ano, algumas imagens de satélite foram divulgadas mostrando que Pequim estaria construindo uma nova infraestrutura militar muito grande, com uma grande infraestrutura subterrânea, justamente para proteger os seus líderes militares. Toda essa infraestrutura ela ficou conhecida como a Cidade Militar de Pequim, e eles estimam que essa infraestrutura seria 10 vezes maior que o Pentágono, que é a infraestrutura dos Estados Unidos militar. Só que após o governo americano ter conseguido lançar essas bombas e causar estragos nessa infraestrutura que era mais fortificada do Irã, Pequim começou a se preocupar que talvez a infraestrutura que eles têm atualmente para abrigar esses líderes não fosse suficiente. O que nos leva a outra das preocupações do regime chinês, que foi o fato de logo no início Israel ter eliminado vários líderes militares de alto escalão do Irã. De acordo ainda com essa fonte de An Hongbin, por conta disso o regime chinês teria começado a elaborar um plano para substituir facilmente as pessoas de alto escalão do setor militar, garantindo assim a continuidade dessas operações. Só que aqui existe um outro ponto, porque além de o regime chinês estar preocupado com a continuidade das operações caso esses líderes de alto escalão militar fossem eliminados, outra questão que preocuparia o regime seria que isso poderia causar algum tipo de insurgência dentro do setor militar. Mesmo se eles conseguissem fazer essa substituição, eles ainda poderiam ter algum tipo de revolta do setor militar. Quem comentou sobre isso com o Epoch Times foi o Kai Shing-kun. Ele é um jornalista que acabou fugindo da China alguns anos atrás e foi para os Estados Unidos. Mas justamente por ele ser chinês, por ter atuado como jornalista dentro da China, ele até hoje possui várias fontes dentro do país e tem conseguido trazer várias informações para fora. Inclusive, vale destacar que ele ficou muito conhecido porque várias das informações que ele trouxe nos últimos anos acabaram se concretizando. O que ele disse para o Epoch Times foi o seguinte, abro aspas: se a China iniciar uma guerra no Estreito de Taiwan, é possível que os Estados Unidos usem armas de precisão para eliminar os principais comandantes do Exército de Libertação Popular. E é isso que Pequim mais teme. Uma vez que alguns generais desapareçam, os restantes podem recusar-se a lutar, e os militares podem até mesmo se voltar contra o próprio regime, marchando de volta para Pequim para sitiar Zhongnanhai. Uma breve explicação é que Zhongnanhai é o centro de poder do Partido Comunista Chinês. A gente tem ali vários escritórios do alto escalão do partido e algumas dessas pessoas chegam até mesmo a morar nesse lugar. Agora eu quero trazer aqui para vocês, na verdade, uma análise. Além dessas informações que a gente recebeu desse informante de An Hongbin, existem alguns aspectos que são importantes a gente analisar. Como, por exemplo, a mudança de postura de Donald Trump, algo que pode sim preocupar o regime chinês. Num primeiro momento, a gente tinha uma postura mais diplomática dos Estados Unidos. Por mais que, claro, eles tivessem essa postura mais firme com o Irã, inclusive dizendo que eles não permitiriam que eles desenvolvessem uma bomba nuclear, ainda assim Donald Trump tinha dito que eles não se envolveriam diretamente neste conflito entre Israel e o Irã. Inclusive, no início desses ataques que Israel estava realizando contra o Irã, Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, chegou a declarar que os Estados Unidos não se envolveriam. Só que, de repente, a gente viu uma mudança de postura dos Estados Unidos se articulando com Israel para atacarem diretamente o Irã. E aí surgem as preocupações para o regime chinês, porque nos últimos tempos,
O governo americano não disse que eles interviriam diretamente se o regime chinês resolvesse atacar Taiwan. Em nenhum momento eles disseram que realmente ajudariam o aliado taiwanês. No entanto, se a gente viu essa mudança de postura do governo americano quanto a Israel, será que isso não poderia acontecer no caso de um ataque do regime chinês contra Taiwan? E aí, claro, fica essa dúvida para o regime chinês, que não vai ter certeza realmente sobre qual é o posicionamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm laços diplomáticos formais com Taiwan. No entanto, por lei, eles são obrigados a fornecer para a ilha todos os meios necessários para que eles possam se defender. Além disso, Taiwan fica em uma localização muito estratégica e importante para os Estados Unidos, que é na primeira cadeia de ilhas ali no Oceano Pacífico. Só que acontece que se o regime chinês conseguir tomar Taiwan, então ficaria muito mais fácil para eles tomarem outros países que ficam ali nessa primeira cadeia de ilhas, incluindo o Japão, que é um grande aliado dos Estados Unidos. Por isso, claro, sempre fica a dúvida: os Estados Unidos interviriam ou não se o regime chinês decidisse atacar Taiwan? E agora que a gente teve essa mudança de postura, as preocupações podem ser ainda maiores. Falando agora sobre a relação entre Irã e China, logo após esses ataques, o ministro de Defesa do Irã se encontrou com o ministro de Defesa da China. Durante este encontro, o ministro iraniano agradeceu o apoio da China em meio a esses ataques dos Estados Unidos. E de fato, nos últimos tempos, os dois países têm aumentado cada vez mais a sua cooperação. Em 2021, eles assinaram um acordo de cooperação de 25 anos. Logo após, o regime chinês começou a comprar cada vez mais petróleo iraniano, o que permitiu com que o regime iraniano prosseguisse com a sua economia mais estável. Principalmente por conta das sanções ocidentais, o regime iraniano não conseguiu vender esse petróleo para outros países, e o apoio do regime chinês foi muito importante para eles. Além disso, esse ano a gente teve várias acusações de que o regime chinês estaria vendendo para o regime iraniano os químicos que eles precisariam para desenvolver mísseis balísticos. Trazendo mais detalhes sobre a reunião entre esses dois ministros, ela aconteceu no mesmo momento em que estava sendo realizado o encontro da Organização de Cooperação de Xangai, que é um bloco político e econômico que conta com esses dois países, além da presença de Paquistão, Rússia, Bielorrússia, Índia e alguns outros países da Ásia Central. Só que nos últimos tempos, este bloco tem sido muito conhecido pelo seu posicionamento anti-ocidental. E para encerrar, eu quero trazer aqui para vocês uma declaração do governo americano que foi dada por e-mail para o Epoch Times americano. Isso porque a gente teve uma declaração de Donald Trump de que a China já poderia voltar a comprar petróleo do Irã, o que, claro, gerou grandes dúvidas, já que foi o governo americano que impôs as sanções impedindo que o Irã pudesse vender o seu petróleo. Inclusive, em março deste ano, a gente teve as sanções que foram colocadas justamente em cima dessas empresas menores chinesas, que são conhecidas como Teapot, que são as empresas que têm realizado boa parte da compra desse petróleo iraniano. Então, claro, essas declarações de Donald Trump chamaram bastante atenção. Por isso, o Epoch Times americano entrou em contato com a Casa Branca para saber realmente o que Donald Trump quis dizer com isso. E eles responderam ao Epoch Times com um e-mail dizendo o seguinte, abro aspas: o presidente estava simplesmente chamando atenção para o fato de que, devido às suas ações decisivas para destruir as instalações nucleares do Irã e negociar um cessar-fogo entre Israel e o Irã, o Estreito de Hormuz não seria mais afetado, o que teria sido devastador para a China. O presidente continua a exortar a China e todos os países a importarem nosso petróleo de última geração, em vez de importarem petróleo iraniano, violando as sanções dos Estados Unidos. Fecho aspas. Só uma breve explicação, o Estreito de Hormuz é uma das mais importantes rotas marítimas do mundo, especialmente quando a gente fala de petróleo. E o Irã, durante os conflitos, ameaçou fechar esse estreito, justamente para tentar fazer pressão sobre os Estados Unidos e Israel para que eles parassem com os ataques. Donald Trump disse ainda que os Estados Unidos e Israel estão mantendo contato e na próxima semana eles devem se encontrar. Donald Trump disse ainda que eles podem até mesmo assinar um acordo. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já deixa aqui a sua curtida, o seu comentário e lembre-se de compartilhar este vídeo para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.